Oi pessoal, no especial da Copa do Mundo desta semana, vamos falar sobre o nosso querido Brasil e a Costa Rica. Chegou a vez de falarmos sobre o Brasil, ou melhor, oficialmente conhecido como República Federativa do Brasil. É o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial e sexto em população, com mais de 200 milhões de habitantes. E sabe aquela história de que gringo acha que o Brasil é sinônimo de samba, futebol e mulher bonita? Apesar de muita gente saber mais sobre o nosso país, principalmente depois da Copa e da Olimpíada, os turistas ainda veem o nosso país como um destino selvagem a ser explorado. O Carnaval do Brasil, por exemplo, é a maior festa popular do país. Acontece durante 4 dias que precedem a Quarta-feira de Cinzas, o início da Quaresma. O famoso Carnaval de Rua do Rio de Janeiro é considerado como o maior carnaval do mundo, por onde passam aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia. Cercado por belas praias e paisagens entre todo o país, o clima no Brasil é diversificado em consequência de fatores variados. Entre os pontos turísticos mais visitados, temos o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, as piscinas naturais de Porto de Galinhas, os lençóis maranhenses e o Centro Histórico de Salvador. Mas, infelizmente, não são só as coisas boas que formam o país. Atualmente, o Brasil vive uma das mais graves crises políticas da história, marcada pelo impeachment de Dilma Rousseff, precedido pelos protestos contrários ao governo, pela investigação feita pela Operação Lava Jato e entre os outros escândalos de corrupção. E agora falando um pouco sobre o futebol brasileiro, formada em 1914 e considerada um dos maiores símbolos do país, a Seleção Brasileira de Futebol, mais conhecida como a Seleção Canarinha, é uma das seleções mais bem-sucedidas da história do futebol mundial, sendo a recordista em conquistas em Copas do Mundo, com 5 títulos invictos. Alguns jogadores abrilhantaram os gramados e o mundo, como Pelé, Zico, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Zagallo, Ronaldo e vários outros. O camisa 10 e o principal jogador da seleção atualmente, Neymar Júnior, foi revelado pelo Santos em 2009 e se tornou o principal futebolista em atividade no país. O Brasil sediou a Copa do Mundo em 1950 e 2014. O evento esportivo mais esperado do ano está se aproximando e as expectativas para a seleção brasileira são as melhores. Este ano, a seleção entra em campo dia 17 de junho às 15 horas contra a Suíça. E para os brasileiros que querem visitar a Costa Rica, o visto é isento, podendo permanecer no país até 3 meses. O lar dos mais de 4 milhões de costarriquenses, ou ticos e ticas, como popularmente se chamam, é um dos poucos países que há mais de 50 anos vive sem exército, por vontade própria. O território costarriquenho ocupa uma faixa comprida e estreita com orientação de nordeste a sudeste e é toda atravessada pela Cordilheira dos Andes. O clima tropical, em geral, é caracterizado por altas temperaturas e chuvas durante grande parte do ano. Para os amantes dos animais, o país conta com uma rica e variada fauna. Destacam as aves com mais de 850 espécies distintas, entre elas tucanos, louros, águias, entre outros pássaros tropicais. Como seu próprio nome indica, é rica em alguns lugares e desperta o interesse em turistas, tanto por suas localidades naturais de grande beleza, como por suas cidades cheias de encantos e histórias. A economia do país é construída basicamente em cima da agricultura. Entre as principais exportações, a Costa Rica se tornou o primeiro país da América Central a produzir bananas para exportação, em 1880. Em 2012, ocupou o 5º lugar a nível mundial na classificação do Índice de Desempenho Ambiental e o 1º lugar entre os países do continente americano. A seleção costarriquenha de futebol foi a primeira seleção centro-americana a ganhar um jogo de Copa do Mundo e este ano ela entra em campo no dia 14 de junho contra o Uruguai. No especial da Copa do Mundo da semana passada, falamos um pouco mais sobre a Croácia e a Islândia. Na semana que vem voltamos com mais. Tchau!